Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e o objetivo desse canal é cooperar e ajudar os estudantes de Direito. E aproveitando a ocasião, quero mandar um abraço a todos os amigos da FEP, Universidade de Itajubá. Bom, pessoal, o assunto de hoje é erro do tipo. Mas a pessoa pode virar e falar, mas o que é tipo, Ravi? Tipo, pessoal, é a descrição da lei. Por exemplo, homicídio, matar alguém. Matar alguém é o tipo que descreve homicídio. Então, o tipo é a descrição da lei. Tá bom? E o erro do tipo? Erro do tipo é a falsa percepção dos fatos, falsa percepção da realidade. Quando o agente ele não sabe o que faz. Isso é o erro do tipo. Quando o agente ele não entende o que ele faz. Ele tem a realidade é uma coisa, mas ele tem uma falsa percepção sobre esta realidade. Isso é o erro do tipo. Vamos a um exemplo. Um exemplo que aconteceu comigo. Teve uma vez que eu viajei para tocar num lugar de avião. Quando chegou no aeroporto, eu peguei a minha mala azul de rodinha e fui para o hotel. Quando cheguei no hotel, eu abri a mala, não era a minha mala. E aí, como é que fica, pessoal? Eu vou responder por furto, que é o artigo 155, caput, subtrair para si ou para outrem coisa alheia? Não, eu não vou responder por furto. Por quê? Porque não houve dolo, não houve intenção. E outra coisa, houve um erro do tipo. Qual que foi o erro do tipo? Na descrição do caput mesmo. Qual que é a descrição do artigo 155? Subtrair coisa alheia. Eu achei que era coisa própria. Então não houve dolo e nem culpa. Eu fui até o aeroporto. O rapaz estava com a minha mala idêntica à dele e a gente trocou as malas. Não houve delito, porque houve um erro do tipo. Porque o tipo é subtrair coisa alheia. Eu subtraí uma coisa achando que era própria. Tudo bem até aí, pessoal? Vários doutrinadores, inclusive o Greco, dá um exemplo clássico, que eu gosto muito, que é o exemplo do caçador. O caçador está lá e ele vê um arbusto se mexer e ele atira. Feliz, achando que matou um animal, ele olha, ele matou um outro caçador. Ele matou alguém. Homicídio. O que fala o homicídio? Matar alguém. Só que esse caçador, ele estava achando que estava matando um animal. Ele não estava com o objetivo de matar alguém. Houve um erro do tipo. Que no caput fala, né? De homicídio, matar alguém. A intenção dele era matar um animal. Por isso que fala erro do tipo. Erro da tipicidade que descreve a lei incriminadora. Aí, ele não tem, como não, vai excluir o dolo da situação, porque não teve intenção. Então, não vai responder por um homicídio doloso. Tá? Esse exemplo é clássico, está no livro do Damásio de Jesus, está no livro de Direito Penal Comentado do Greco. Tá? Agora vamos para erro do tipo excusável ou desculpável e erro do tipo inexcusável e indesculpável. O que é o erro do tipo excusável? Escusa significa desculpa. É um erro do tipo desculpável. Tem dois sinônimos desse erro do tipo excusável que cai muito nos concursos, que é também conceituado como erro do tipo invencível e erro do tipo inevitável. E o erro do tipo inexcusável, que é o erro do tipo indesculpável, que tem dois sinônimos também, que é o invencível e evitável. Como é que o ordenamento jurídico lida com esses dois erros? Eles criam uma figura abstrata que chama homem normal, homem comum. Agora eu esqueci a expressão em latim, acho que é homus comuns, alguma coisa assim. Depois eu olho para você, mas isso é irrelevante. Essa figura abstrata seria assim: um homem comum naquela situação cometeria esse erro do tipo, se esse homem comum cometer,
é porque é um erro do tipo excusável, desculpável. Se essa figura abstrata, que é o homem comum, o homem normal, não cometer, é um erro do tipo inexcusável, indesculpável, invencível e evitável. Como foi o caso da mala, que eu dei o exemplo, né? Um erro do tipo excusável. Você está lá na balada lá com seus amigos e na hora de ir embora você pega um celular com a mesma capinha do mesmo modelo do seu amigo, achando que é seu o celular. É um erro do tipo excusável, desculpável, porque não houve dolo, não houve culpa. Greco já coloca ele não coloca uma figura abstrata como um homem comum, ele coloca assim, são erros do tipo que qualquer pessoa que estaria sujeita. Por isso você está na mesa lá, seu celular está com a capinha azul de um outro modelo, o celular do seu amigo é a capinha amarela de um outro modelo e você troca, é um erro do tipo também. Mas aí você pode responder por culpa, né? Porque era diferente os aparelhos. Bom, pessoal, agora a gente vai falar do erro do tipo essencial e do erro do tipo acidental. O erro do tipo essencial são esses erros do tipo elementares que pode acontecer com qualquer um, que eu citei anterior aqui no mesmo vídeo, tá? Agora o erro acidental se divide em 6 erros. Primeiro eu vou conceituar o que é erro acidental. É o erro que recai irrelevantemente a crimes e as circunstâncias que o crime foi praticado. E aí esses erros de tipo acidental recaem sobre as qualificadoras, os privilégios, os casos de aumento de pena, de diminuição de pena. Mas espera aí, vamos com calma. Os erros de tipos acidentais se dividem em 6. Erro do tipo sobre a pessoa, erro do tipo sobre a coisa, erro do tipo sobre a qualificadora, aí vem erro do tipo sobre a relação causal, que é o nexo de causalidade, que chama aberratio causes em latim. Erro na execução, que é o aberratio appetitus. Essas palavrinhas são chatas, mas a gente tem que saber, porque cai em prova, né? E erro diverso do pretendido, que é o aberratio delictium. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos falar sobre cada uma desses erros, tá? Vamos começar pelo erro sobre a pessoa. O agente queria matar uma pessoa A, ele mata uma pessoa B. Como é que fica essa situação? Vou dar um exemplo. Há muito tempo eu não via meu pai, anos e anos e anos, e eu vou lá matar meu pai. Aí aparece o irmão gêmeo dele, que é meu tio, mas tem muitos anos que eu não vejo eles, para deixar uma coisa na casa do meu pai. E eu mato meu tio. Como é que fica essa situação, pessoal? Como é que eu vou responder? Porque houve um erro do tipo, eu queria matar uma pessoa e acabei matando outra. A gente volta lá para o artigo 20, parágrafo 3. O erro quanto à pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta a pena, não se considera, neste caso, as condições ou qualidade da vítima. Se na pessoa que o agente queria praticar o crime, o que está falando esse caput aqui, que é uma lei seca, né? Que é o parágrafo 3 do artigo 20 do Código Penal. Eu matei meu tio, que é pessoa real. Eu pretendia matar meu pai, mas matei meu tio. Então, meu tio, pessoa real, meu pai, pessoa virtual. Meu pai não corria risco, porque podia estar viajando, podia estar em outro lugar, podia estar numa fazenda, podia estar pescando. Mas meu tio estava ali, correu o risco e eu matei ele. Como é que fica? Eu vou responder como se tivesse matado meu pai. Homicídio doloso com um agravante.
que é o agravante da genética, né? Genética contra o ascendente, porque eu estou matando meu próprio pai. Mas eu matei meu tio. Eu vou responder como se eu estivesse matando o meu próprio pai. Meu pai é pessoa virtual, nesse caso aqui. Meu tio foi a pessoa que realmente foi morta. Mas aí eu vou responder como se eu tivesse matado o meu pai. E como é que fica o erro do tipo, que é o segundo item, sobre a coisa? Esse é até é engraçado isso aí. É que quando engraçado assim, tecnicamente estou falando, né? Não no sentido de rir das coisas criminais. O agente pretende, numa joalheria, por exemplo, roubar uma joia raríssima. Ele acaba roubando uma réplica. Então existe um erro do tipo com relação à coisa. Ele queria roubar uma grande joia. Ele acabou roubando uma réplica, que valia R$20. Aí pode entrar até no princípio da insignificância. Ele pode ser liberado, claro, respeitando aquela coisa, aqueles quesitos de, enfim, de não ter infringido violência, todas aquelas coisas. Erro do tipo, tem um exemplo do relógio também, né? Que isso aí foi real mesmo. Teve um pessoal em concurso que tentou roubar uma joalheria para roubar um relógio caríssimo e roubaram uma réplica. É o erro do tipo sobre a coisa. Erro do tipo sobre a qualificadora. Eu tenho minhas colinhas aqui, pessoal, para lembrar, porque esse erro do tipo é um aulão, né? A gente tem que lembrar tudo. Às vezes eu faço alguns itens para não esquecer. Mas o que é erro do tipo sobre a qualificadora? É quando o agente ignora a qualificadora no crime. Por exemplo, tem uma qualificadora no crime que é escalada. Que é você escalar um muro para roubar uma coisa do vizinho, por exemplo. O exemplo que é dado aqui por Greco, que é um grande doutrinador, é o cara que tem a prática de escalada, né? A prática de salto com vara. Ele é um profissional do salto com vara. Então, para ele, como ele é um profissional de salto com vara, pular 2,5 metros para ele é uma coisa natural, uma coisa normal. Então há um erro do tipo com relação à qualificadora. Para ele não está utilizando de um artifício, claro que o artifício é a vara, mas para ele é uma coisa normal o salto com vara. Então há um erro do tipo com relação à qualificadora. Porém é importante ressaltar que o professor Damásio de Jesus considera que o erro sobre a qualificadora é um erro essencial. Então ele vai sim responder por furto e ponto final. Damásio de Jesus vê dessa forma. Já a doutrina majoritária vê que se há um erro na qualificadora, vai ter atenuantes. Aí vem aberratio causes, que é o erro sobre a relação causal, sobre o nexo de causalidade. Aqui é aquele erro que o agente pretendia matar uma pessoa por asfixia, por afogamento. E aí ele afoga lá a pessoa, depois tira a pessoa lá do rio, dá um murro nela e joga pelo precipício. É isso o exemplo? Não, vou reformular, pessoal. Pessoal, não é isso. A pessoa pretende matar a pessoa por afogamento. Então ela bate na pessoa e joga ela no rio. Só que a pessoa caiu no rio e morreu porque bateu a cabeça e teve morte encefálica. Então a causa da morte não foi matar por asfixia, né? A pessoa morrer afogada. Foi por morte encefálica. Ele vai responder por asfixia ou por morte encefálica. Aí a doutrina se divide em duas posições. Há uma corrente que diz, se o dolo era matar por asfixia, ele vai responder por asfixia. Essa é uma corrente. E uma segunda corrente fala que não importa a causa da morte. Se foi asfixia ou se foi morte encefálica, ele vai responder pelo dolo. Tem duas correntes. Tá? Agora vamos para o quinto erro de acidente, erro do tipo, que são os erros de tipos acidentais, que é o erro na execução. Por uso de meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que ele queria atingir, ele atinge pessoa adversa. Como é que fica aí, pessoal? Exemplo, má pontaria. José queria matar João, mas ele acaba matando Beto. Como é que ele vai responder aí, pessoal?
Artigo 73, caput, Código Penal. Quando por acidente, no meio de execução, ao invés de atingir pessoa pretendida, atinge pessoa adversa, responderá pela pessoa diversa. Tem semelhança com o erro da pessoa, né, que eu citei aqui. Aquele exemplo que eu falei do meu pai e do meu tio. Só que aqui, má pontaria, ele queria matar. João matou Beto. Só que João correu risco. Essa é a diferença entre o erro de execução e o erro do equívoco da pessoa. Então, tanto no erro da pessoa quanto no erro da execução, existem semelhanças. Naquele exemplo que eu falei que eu queria matar meu pai, matei meu tio, existe tanto vítima real como vítima virtual. Ambos os casos confundem a vítima, mas nesse caso específico aqui, que é má pontaria, que é um exemplo que eu dou, José queria matar João, acabou matando Beto, mas João correu risco. No outro caso, a pessoa poderia estar viajando, que é quando confunde a pessoa. Mas aqui existe um agravante, porque a pessoa que, no erro por execução, a pessoa que geralmente está perto, é coisa de má pontaria, então a pessoa corre risco, por isso é um agravante. Esse é o aberratio aptitus. E por fim, resultado diverso do pretendido, que é o aberratio delictium, que é um erro acidental. O agente queria praticar o crime A, mas por erro comete o crime a B. Um exemplo, eu queria acertar uma vidraça muito bonita, eu jogo uma pedra. Essa pedra, em vez de acertar, ela bate na vidraça, não quebra a vidraça, mas volta e acerta um transeunte na rua. Eu pretendia causar um crime de dano, mas acabei causando um crime de lesão corporal. Isso aqui é um erro de tipo acidental. Eu vou responder por crime culposo.